Atypical, mais um original Netflix, uma série que acompanha o dia a dia de um garoto autista. Mas antes de falar sobre essa série, por favor, deixa eu fazer um pedido pra vocês, se inscreve aqui no canal, rapaz. Aperta o botãozinho vermelho e depois aperta o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Fazendo isso, já está seguindo o canal. Na série, nós somos apresentados a Sam Gardner e sua família, não só o garoto, mas principalmente a sua família, né? Ele que tem autismo, um grau, acho que de 0 a 5, um grau 2 de autismo, posso estar falando uma extrema besteira aqui. A série vai avançando aí nos encontros e desencontros que ele vai tendo ao tentar lidar consigo mesmo, ao as pessoas tentarem lidar com ele e como ele influencia tanto na sua família, quanto na sua psicóloga, quanto naqueles todos que estão ao seu redor. De cara, a série já mostra como é lidar com um tema difícil de uma maneira extremamente leve. A leveza e a doçura da série é praticamente uma metáfora para como a gente deve lidar com essas pessoas na nossa sociedade, né? Todos nós somos responsáveis pelo bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. E é isso que a série tenta constantemente demonstrar. Quando alguma frustração rebate no personagem do Sam, perceba, dificilmente é de dentro para fora, geralmente é de fora para dentro. Então é uma condição que os que estão ao redor, quem deveria ter cuidado, não ele, quem deveria saber agir de uma maneira, entre aspas, mais uma vez, diferente ou padrão. E não só a história conduz com a leveza maravilhosa essa metáfora, mas como fotografia e direção de arte conversam perfeitamente bem com isso. A fotografia coloca o personagem principal geralmente em foco, principalmente quando ele está narrando, e o recurso da narração é muito legal porque é uma narração dele para ele mesmo, não é bem pra gente, né? Talvez seja um pouco como a cabeça daqueles que têm autismo, daqueles que vivem no espectro funciona. E quando isso acontece, a câmera fecha bem no rosto do personagem, desfoca o fundo, dá o efeito bokeh, chamado de efeito bokeh, né? E quando ele anda, as bordas aqui, o canto dá um scratch, dá uma espremida, como se ele estivesse preso a ele mesmo, o pensamento dele preso dentro da cabeça dele, né? Em termos de paleta de cores, quem predomina é o azul. O azul é a cor que geralmente está envolvida nas campanhas de arrecadação de fundos, ou seja, o que for dessa condição do autismo, né? E é a cor do autismo. E esse azul está presente em toda a série, principalmente quando o personagem, o Sam, está. Se o Sam não estiver, o azul pode sumir. Mas se o Sam estiver presente na cena, algum objeto azul vai estar, alguma roupa azul vai estar presente também. Ou, se nenhum objeto estiver presente, a direção joga um filtro na frente, um filtro de cor um pouco azulado, como isso aqui, ó. Vou deixar mais azul ainda. Enfim, e o mais legal é porque, por mais que seja sobre o personagem principal, nem sempre é sobre ele. Muito pelo contrário, a série vai aumentando o ritmo cada vez mais e a gente vai entendendo dos personagens secundários. Como a mãe se comporta diante dessa condição do filho, mas também quem é a mãe dele. Ela é vivida pela Jennifer Jason Leigh, que fez o recente O Oito Odiados lá com o Quentin Tarantino, um personagem maravilhoso que ela fez. E eu acho muito bacana como ela vai crescendo durante a série e em determinados episódios a série passa a ser sobre ela e não sobre ele. Gosto também do personagem do pai, que é muito bem trabalhado e também tem alguns episódios mais sobre ele do que sobre o personagem principal. Assim como da irmã, pra mim, a melhor personagem da série, depois do nosso protagonista, segue o mesmo padrão. Alguns episódios são estritamente sobre ela. E voltando pro nosso protagonista, é lindo como ele vai mudando e a gente vai esquecendo a condição que ele tem e ele vai demonstrando que, na verdade, ele é muito mais inteligente do que eu vou 1000 aspas aqui, se você não está conseguindo ver, do que o ser humano padrão, tá? Na verdade, esse cara é melhor do que todos que estão na série. Ele é o menos defeituoso do que todos. Ele é menos defeituoso que o pai. Ele é menos defeituoso que a mãe, cara. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós não seguimos um padrão. Todos nós, de certa forma, somos especiais.
E é isso que a série mostra. Ele só tem uma condição, a minha condição é outra, a condição do pai dele é outra, a condição da mãe dele é outra, e a condição da irmã dele é outra. Só isso, cara. E a série vai ganhando ritmo por conta disso. Cada vez mais ritmo. Adoro os episódios que tem um videoclipe no meio do episódio. A música totalmente sincronizada às cenas, né? Acho que é o terceiro ou quarto episódio, não vou lembrar agora, para mostrar que a mãe vive numa rotina e que essa rotina dela é entediante. Então, colocam várias cenas dela fazendo tudo no automático e a trilha sonora perfeitamente sincronizadas a tudo que ela vai fazendo. Então, ela abre o fogão, muda a batida da música, ela mexe em alguma coisa no quadro, muda a batida da música, assim vai, né? A série segue literalmente aquela teoria do mostre, não apenas fale. Ela mostra, ela fala e ela sempre vai além. É uma série extremamente necessária, pesada, dentro de uma leveza incondicional. É isso, pra Atípico, uma das melhores séries que eu assisti esse ano e definitivamente uma das melhores séries do catálogo Netflix, eu dou 5 estrelas para essa primeira temporada. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião sobre a minha opinião e a sua opinião sobre a série. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Até a próxima e tchau.